devemos voltar ao primeiro amor, como com ele e como com o nosso cônjuge, lembrar daquelas primeiras vezes quando nós nos conhecemos, daqueles momentos lindos. O Senhor manda dizer que você comece a lembrar daquela época lá, quando vocês se conheceram, como foi maravilhoso, como foi lindo o primeiro encontro, o primeiro beijo, né, pastor Rogério? Não, mas agora não, né? Foi tão lindo, tão maravilhoso, os nossos passeios, as nossas saídas. E aconteceu algo comigo essa semana que me fez ainda mais refletir nisso. Eu fiz aniversário agora dia 18 de maio e o pastor Rogério, nós fomos para o culto de casais lá em Ceilândia, no dia do meu aniversário. E quando nós estávamos voltando para casa, ele falou assim: amor, a gente não vai para casa hoje, não vamos dormir em casa. Oi, amor. Irmão, eu fui lá no passado, isso foi assim maravilhoso, que é o que eu estou pedindo a vocês, que voltem lá. As coisas boas que aconteceram, elas não podem ficar para trás, elas precisam continuar acontecendo, porque isso ativa o amor, isso renova o nosso casamento. E o pastor Rogério falou aqui, quando ele falou aquilo, irmãos, eu lembrei de quando nós casados bem de novinhos, nós íamos sair, não tínhamos filhos ainda. Talvez você vai falar assim: mas depois que a gente tem filho, o negócio muda, mas não pode parar. O amor ele tem que crescer a cada dia. No ano passado nós tivemos um culto como esse aqui, e o apóstolo nos deu um tema que foi, como é, amor? Retribuir, atitude e retribuição. Quer dizer, a gente não pode esperar, não precisa esperar o outro fazer para a gente fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque a gente fazendo a nossa parte, o outro vai fazer. E isso é muito importante no casamento, irmãos. O casamento precisa todo dia ser alimentado. E quando o pastor Rogério falou: amor, nós não vamos para casa hoje, tá? Aí eu: ai, Jesus, como assim? Como assim, amor? Aí eu voltei, irmão, lá no passado. Porque assim, quando a gente casando de novo, a gente saía, ele sempre falava assim: nós não vamos para casa hoje, não vamos dormir em casa, né? Não, como assim, né? Aí ele sempre me surpreendia, aí a gente ia dormir no hotel e só voltava para casa no outro dia. Irmãos, aconteceram isso várias vezes. E o Senhor me fez lembrar disso aí quando aconteceu isso. E era tão importante, irmãos, isso. Coisas tão pequenininhas, às vezes, um chocolate que ele chegava e me dava quando nós namorávamos, um chocolate. Vocês lembram que aconteceu isso com vocês? Lembram, né? Isso aí é uma coisa de todo casal, né? Traz um chocolatezinho, o namorado chega com um chocolatezinho pra gente, aí a gente: ai meu Deus, a gente que é mulher é assim, né? Tá toda manhosa. Aí pegava o chocolate, comia e pegava o plástico, colocava dentro da Bíblia. Chega, ficava cheio de plástico de chocolate dentro da Bíblia, assim, vai ficar amassadinho assim. São coisas, irmão, que não pode deixar de acontecer. Nós que somos mulheres gostamos dessas coisas. Nós gostamos de ser paparicadas pelo marido. E eu vou dizer a você também, mulher, faça isso com seus maridos também. Porque isso é muito bom, eles gostam disso também. Tá bom? E hoje uma coisa que... sim, aí deixa eu contar. Aí a gente chegou no hotel, né? Rapidinho. A gente chegou lá no hotel. O hotel lá na beira. Não, vou contar uma coisa aqui. A gente chegou lá no hotel, lá na beira lá. Aí depois ele me contou. Na beira do lado. Aí, amor, eu ia te dar uma cesta, mas estava o mesmo preço de uma noite. Eu preferi uma noite no hotel. Ai, eu gostei, maravilhoso. E com café da manhã. Aí a gente só dormiu lá, irmãos. Quando acordei,
com vocês, né? Veio secar com a toalha assim, mais ou menos, para mim poder ir pro café da manhã, né? Porque só eu não sei como é que eu ia pro café, porque não tinha roupa de baixo. Porque ele não levou, irmãos. Mas enfim, eu estou falando sério porque eu gostaria muito que vocês voltassem ao primeiro amor lá de trás, quando vocês se conheceram. Gente, isso é maravilhoso. Isso renova o nosso casamento. E meus filhos foram cúmplices. Os nossos filhos são cúmplices dessas coisas. Mas isso é bom para eles, porque ensina eles também, tá? A Júlia estava viajando com o Otávio lá no Rio de Janeiro e ela ajudou a preparar isso tudo. Jonathan e Ângela também. Eu não sabia de nada. Gente, eu fiquei muito feliz. Tá bom, meu amor? E uma coisa que eu vi hoje que aconteceu aqui, na chegada aqui. Gente, são coisas que parecem ser pequenas, mas são coisas importantes para nós que somos mulheres. E outra coisa, maridos, tenha muito carinho quando falar com a sua esposa. Saiba que a gente é o vaso mais frágil, a gente é muito sentimental. Tenha mais carinho quando falar, tenha mais zelo pela sua esposa, sabe? A maneira de falar a esposa também, para que o amor de vocês venha ser para sempre mesmo, o casamento venha ser até a morte mesmo, sabe? Então, olha, preste bastante atenção nisso dentro de casa. Tenha muito carinho, muito zelo, porque isso machuca. A mulher ela é muito sensível e qualquer coisinha dói e ela se fecha, sabe? Então, eu peço a vocês em nome de Jesus. E uma coisa que eu vi hoje que me chamou muita atenção. Eu estava aguardando os casais chegarem e eu vi quando a mãe da Janice e o esposo dela chegaram. E eu acho bonita essas coisas. Isso é bom, isso é maravilhoso. E ele foi lá e abriu a porta do carro para ela sair. Gente, parabéns. Isso são coisas raras que acontecem, mas deveria acontecer. Às vezes o marido fala assim, isso é besteira, isso é bobagem. Não, irmão, isso é importante. A mulher gosta dessas coisas. A gente precisa dessas coisas. Tá bom? Eu achei muito bonito. Deus me faz ver essas coisas para eu poder falar. Eu não fui lá, eu estava ali simplesmente e eu vi ele abrindo a porta do carro para a mãe da nossa irmã Janice poder sair. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Se eu fizer alguma coisa, depois eu peço ele para me falar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te adorar e agradecer ao Senhor pela vida do pastor Rogério, Pai. Por este momento que nós estamos aqui. Eu creio que tudo que o Senhor tem para falar conosco, mais ainda nesta noite, Senhor, nosso coração já está preparado para ouvir e receber o melhor de Ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar e que cada casal aqui seja abençoado, saia daqui, Jesus, renovados, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmão. Apóstolo, atitude de retribuição, né? Fui bem retribuído. Irmãos, é Deus que faz isso, né? Eu vi meu filho, né? minha filha, meu genro, minha filha, eles cantando ali. Eu fiquei me lembrando também daquela época que eu cantei muito para ela também. Mas só que naquela época não era assim. Eu não sabia tocar nada, né? A glória é maior, né? A glória dos filhos é maior do que a dos pais. Aleluia. Eu não me formei, hoje lá também. Hoje eles estão tudo formados, ó. Aleluia. Jesus. Irmãos, eu fazia música, nas minhas viagens de navio, e eu, sabe, e eu cantava para ela chorar. Mas de alegria. Eu fiz uma música, Orismar Mamamá. Orismar Mamamá, porque eu estava no mar. Só uma palhinha. Orismar Mamamá. Meu amor, amor, amor. Orismar.
ela fez aniversário no sábado, na sexta-feira para o sábado, eu digo, eu vou amanhecer com uma cesta de café, né? Aí a cesta de café, R$200. Duas pessoas só, essa aqui é só para uma, tem uns 40. Aí eu digo, não, mas é eu e ela. Não, aí tem que ser maior, tem que ser no mínimo 280. Aí eu disse, Júlio, quanto é que está um hotelzinho aqui? Na beira do lago. Aí ele disse, o pai, o bem paga, ali tem um parque, tá 276. Eu digo, eita, vem pro café da manhã. Eita! Aí depois da noite a gente foi lá, e foi maravilhoso, irmãos. Fomos lá para o Bem Parque, né, o Parque de Águas, só que não foi de sol, porque a idade não deixou a gente tomar banho de água. Porque quando eu entrei naquela piscina de onda, quando a água foi chegando aqui, ele estava doendo, não era só os ossos das pernas, era os ossos do corpo todo. Eu fiquei doido, se fosse calda nova eu entrava. Eu digo, não, vamos tomar banho só de sol. Irmãos, uma coisa simples. E minha mulher, ela fez uma retribuição fenomenal, que eu não posso contar. Jesus! E ela foi ousada de contar, né, o resultado do café da manhã. Eu não imaginava que eu estava tão, né, que eu ia falar aqui. Ela me surpreendeu, porque eu não sabia que ela ia falar. Irmãos, mas Deus falou coisas tremendas durante essa semana. Durante essa semana nós participamos de uma fomos convidados na igreja Shalom, lá no centro, um sábado, acho que um sábado desse aí passado, para um jantar de casais. E Deus já estava mandando, trazendo uma mensagem para esse tema tão maravilhoso, complementariedade no matrimônio, né? E no texto original, que foi lido aqui na abertura, Paulo ele fala novamente isso, lá em Efésios capítulo 5, versículo, a gente já sabe que no 22 fala que o que as mulheres são, né? O que os homens são. Irmãos, o nosso apóstolo, eu aprendi isso com ele, as traduções são muito fracas, né, meu apóstolo? As traduções são fracas, mas olha só o que está dizendo aqui no versículo 20. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ei, é fraca essa tradução. Aqui olha como que você diz: eu sou submissa ao meu marido como ao próprio Senhor. Eu amo a minha esposa, marido, amai vossas esposas. A Bíblia, o nome dela é o nome de Deus. Eu sou, é o presente. Conjugue a Bíblia na sua primeira pessoa e no presente. Eu amo a minha esposa. Isso é verdade absoluta. O diabo às vezes tenta tirar essa verdade, mas é uma verdade absoluta. Marido, você ama sim a sua esposa como Cristo ama a igreja, e você dá a vida por ela, sim. É só você aceitar ser esposo. Aí vem as vestes. Jesus. Aceita ser esposa, automaticamente, porque isso aqui são dons de Deus, ministérios que vêm direto do céu, não é por vontade humana, foi Deus que determinou isso. É só você aceitar ser. A gente se completa assim, né? Aí diz aqui em Efésios, continuando, né? No capítulo 5, né? Versículo 31, pode colocar aí, por favor? Diz assim: eis, porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Paulo está reproduzindo aquilo que os irmãos leram lá no início em Gênesis. E se tornarão os dois, serão totalmente completos, uma só carne. Jesus, que mistério é esse? Aí ele continua, ele teve uma revelação tremenda, versículo 32, grande é este mistério. Há um mistério tremendo nisso.
grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Minha esposa disse: irmãos, vamos voltar ao primeiro amor, não foi? E Jesus não fala a mesma coisa para a gente? Comece a lembrar do seu primeiro amor. Jesus também não disse que você precisa seguir a Ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz de quê? De cada dia. Esse amor precisa ser vivenciado. É um mistério. Eu me refiro a Cristo e a igreja. E quando você entender isso, que é impossível, aleluia, você dizer que ama Deus, mas não ama o seu irmão, ainda mais a sua esposa ou marido. É impossível. Há um mistério. Deus diz assim: você precisa negar a si mesmo todo dia, e por amor a Jesus eu mortifico o meu corpo. Eis aí a necessidade dos casais um do outro. Irmãos, nós estamos vivendo uma época terrível. Terrível. O apóstolo Baltazar sabe, ele comentou agora na última reunião para os obreiros. Eu fiquei impactado com tudo que está acontecendo. Eu disse: Deus está querendo que a gente fale isso hoje, aqui. Como está sendo, irmãos, lá em Eclesiastes 9:9, coloque aí, por favor. Diz qual é o motivo de você estar aqui na terra. Olha só: goze a vida com a mulher que você ama, todos os dias da tua vida. Pessoas falaram aqui, casais novos, eu gostei disso. Qualquer lugar. Até a gente, é bom a gente estar junto, qualquer lugar, nem que seja em silêncio. Jesus não gosta que você busque a Ele, mesmo que você não tenha nada para falar, mas que você fique na presença dEle. Não é assim? Está vendo? O relacionamento entre Cristo e a igreja é a mesma coisa. Aí Deus está dizendo qual é o seu objetivo aqui, porque você já aprendeu, porque Ele nos amou primeiro, e você jorra esse amor. Você vai gozar a vida, porque os dias da tua vida fugazes, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho de que te fatigaste debaixo do sol. Ou seja, você trabalha, você estuda, você trabalha só para gozar a vida com a mulher que amas. É ou não é? É só para isso. Aí eu vou pular aqui, irmãos, eu quero só dar uma palhinha do que nós vamos ter lá no encontro de casais em Caldas Novas. Eita! Deus vai sair, esses casais, tanto neném. Irmãos, no último encontro foi tanta mulher buchunda, e o apóstolo ele profetizou, e tem um monte de neném naquela época, nós temos uns gritos. Jesus, que glória! Irmãos, que coisa maravilhosa! Abra aí em 1 Coríntios capítulo 7. Eu só vou ler porque as horas já se foram e eu quero que o meu apóstolo ore por nós. Quero dar essa honra ao meu apóstolo, né? Vai ser tremendo. Jesus! Irmãos, aqui, 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos rápido, porque eu não vou pregar mais, era só isso que eu queria falar. Vamos lá, diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Pode colocar aí, por favor. Pode colocar no versículo 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Está vendo como é necessário o casamento? Por causa da impureza. Porque o mundo é mau. E o mundo já chegou a uma orgia tão terrível, a uma extremidade tão terrível de promiscuidade, de pornografia, de orgia, que Deus choveu fogo do céu. Foi lá em Sodoma e Gomorra. E está tudo caminhando para isso. Por isso que é necessário, Paulo está dizendo isso. Cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Versículo 3. Versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Meu Deus,
Vocês estão entendendo isso aí? Não foi, é Deus que está falando, não é o Evangelho que está falando. O marido concede a esposa, aí ele vai se aprofundar mais ainda, o negócio vai ficar bem estreito. Olha só, no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e se o marido, ou a autoridade, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Irmãos, Deus está dizendo que nós nos completamos, nós nos amamos de uma tal forma por causa de Deus. Ei, se você não tiver o amor de Deus, é impossível você entender isso aqui. Eu estava escutando aquela Alice Maciel falando, ela é uma grande forrozeira do Nordeste, nossos irmãos conhecem, a Alice Maciel, lá em Pernambuco. Ela chegou ao auge, ela fugiu de casa, chegou ao auge, foi forrozeira num dos grupos que ainda existe. E ela não conseguia encontrar, ela pensava que a felicidade estava no dinheiro. Ela conseguiu o auge da carreira aos 20 anos. Mas ela percebeu que tinha um abismo terrível dentro dela. E ela disse: eu vou para as drogas, e foi. E não encontrava o que ela precisava. Era um abismo, era um terrível vazio que tinha dentro dela. E aí ela começou a ficar viciada. Ela disse: eu vou casar, para ver se isso sai de mim. E ela casou, foi pior. Casou com um homem bom, mas foi pior. Por quê? Porque ela exigia agora dele a felicidade, o vazio, o preenchimento do vazio. E ela dizia: ele era perfeito, mas o vazio que me faltava, eu exigia dele. E foi quando meu marido, desesperado, a gente já quase à beira de separação, ele se converte. E como que pode ele agora estar cheio de alegria, gozo, paz? E é isso que eu estava buscando, que o dinheiro não me dava. Como que pode isso? E ele começou a me evangelizar e dizer, e eu vi a transformação dele. E foi quando eu me encontrei com Jesus, e todo o meu vazio foi completado. E eu descobri que não era o marido que preenche o vazio, não é esposa, não é pai, não é mãe, não é bens materiais, não é drogas, é Jesus. Jesus. Às vezes o que você exige do seu marido, Jesus está dizendo: eu sou maior do que seu marido, eu sou maior do que sua esposa, eu sou maior do que seu pai, do sua mãe. Eita, a mãe ainda pode se esquecer. Todavia, se ela se esquecer, eu nunca te esquecerei e nunca te desampararei. Meu Deus do céu, o casamento é apenas um treino, aleluia, entre você e Cristo. Vocês entenderam isso? Jesus, que coisa maravilhosa. Deus está dizendo: ei, o corpo não é seu, é dela. Aí vem o outro versículo, sim. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tenha por causa da vossa incontinência. Está muito bonita as palavras, né? Mas em outras palavras diz assim, algumas traduções dizem assim: privar é defraudar, negar um ao outro. Você não ofereceu o seu corpo para ele? Você não ofereceu o seu corpo para ela? Agora o direito do teu corpo é dele. Teu corpo não é mais seu. Você não tem mais autoridade sobre o seu corpo. E sim o marido, e sim a esposa. Vocês entenderam? Nisso se completa a junção, a união da Trindade. Jesus, ambos uma só carne. Irmãos, essa complementariedade, ela é uma união tão perfeita que as uniões químicas mais profundas são feitas com fogo. É como feita por fogo. Nada pode separar. Aí diz assim: não vos separeis sexualmente. Ele está falando agora de sexo. Não vos separeis, porque os corpos vão ficar inflamados. Não vos separeis sexualmente um do outro, senão que os dois concordem para
que o inimigo não tente, porque os vossos corpos ficaram ardendo em chama, ardendo em sangue. Está vendo? Como é sério? Próximo versículo. Isso vos digo como concessão, não por mandamento. Próximo. Quero que todos os homens sejam tais como eu. Eu também sou. No entanto, cada um tem o dom de Deus, o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e o outro de outro. Versículo 8. Aos solteiros e viúvas digo que lhes seria bom que se permanecessem assim, como também eu vivo. O versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que abrasar, ou seja, arder em fogo, arder em desejo. E o que está mais acontecendo hoje, nos últimos dias, é o mundo terrível querendo destruir os casamentos. Vocês estão acompanhando isso aí? O versículo 9, né, que a gente leu. Agora eu quero que você passe lá para o versículo 14. Versículo 14. A gente tem que entender isso, irmãos, para que possamos nos doar, nos dar, né? A gente tinha um casal aqui na igreja, e que o marido trabalhava, a esposa trabalhava. Eles foram alguns irmãos antigos daqui, vai lembrar quem é, né? O marido trabalhava, a esposa trabalhava, e quando eles se chegavam em casa, principalmente ela, não tinha força para namorar com ele, não tinha força. E ele disse que às vezes vinha já com um copo d'água e um comprimido, porque ela dizia que estava com dor de cabeça. E ela perdeu ele. Ele foi embora de casa. Aí foi quando fizemos a consolidação. E ela, eu quero meu marido. E ela percebeu que estava fazendo tudo errado. O corpo não era dela. Irmãos, qual o sacrifício que você faz por Cristo? Por Jesus. Às vezes cansado para vir à igreja, não é? Ei, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o seu marido, a sua esposa feliz. Você não aceitou Jesus para ser feliz, foi para fazer Deus feliz. Porque quando você faz Deus feliz, a alegria dele é o quê? A sua força. Aí ela conta que ela passou a chamar ele também para a consolidação. Só que ele estava com um amante. E ela fazia o papel da amante agora. Ela ia lá, ela se escondia num lugar, e ele saía escondido, ele se escondia dentro do carro, e ela ia para a consolidação com ele. E eles deram uma palestra como essa, e ele disse exatamente, eles dois falando, eu nunca vou esquecer, irmãs de Jesus, ela falou isso, eu vou falar as palavras dela. Irmãs de Jesus, eu era imprudente, eu não entendia bem isso, eu negava o meu marido, mas eu quero falar para vocês, irmãs, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou imitar ela agora, como que ela falou. Ela disse, irmãs, em nome de Jesus, se o seu marido quiser, ela gritou 3 vezes, eu fiquei toda arrupiada, viu, Jesus? Que coisa linda, que palavra profética. Aí ela disse assim, para terminar, ela disse, você sente falta? Eles não, porque ele já estava, ela queria tanto, que ele, irmãos, a mulher é poderosa. O homem não pode ter várias relações num dia, não pode, ele não tem força, né? Você conta coisa de meu, né, apóstolo? A gente dá um pai, ela vai chegar na gente. O certo mesmo é direto assim, talvez por dia, né, apóstolo? E tem um negócio, tem um sinal, né, apóstolo? E ele disse, não, agora tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, escute
só esse versículo para terminar. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. O que significa isso, mais ou menos? Significa o seguinte, que às vezes ela está incrédula, não é? Porque, ei, minha esposa falou, precisa de palavras agradáveis. Não é bater assim com força no glúteo e dizer, bora, botar essa máquina lá aí para funcionar. Isso não existe, velho. A mulher é muito sensível. É muito sensível. Muitas mulheres agem virtuosamente, mas sobre todas você é superior. Olha que palavra linda. Amor, irmãos, aí quando eu comecei a ler isso, aí no versículo final dessa passagem, diz assim no versículo 32, né? Na parte B diz assim: o casado cuida, o homem casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas aquele que se casou, ele cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, né? Aí lá no versículo 34 no final diz: e a mulher que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido, ou seja, não precisa viver para o mundo. Eu preciso me abster dos meus planos e desejos. A gente faz isso para Deus? Faça isso para sua esposa. Faça isso para sua esposa. Aí eu fui nessa palestra e o pastor, ele deu vários exemplos de traições. Vários exemplos. E foi histórias terríveis. Porque aquela igreja é grande. Foi 300 casais no jantar, né? Tudo de graça. Irmãos, eu fiquei chorando, apóstolo, quando ele pregava. Ele falava sobre adultério, traição, porque o mundo está terrível. Mas ele não falou em momento nenhum aonde começa a traição. Ele falou de adultério propriamente dito. E eu passei por e isso antes de ir para o congresso. Eu tive um momento com minha esposa. Eu acordei de manhã cedo. É tão bom, né, irmãos? Quando você acorda de manhã do lado da sua esposa, né? Ah, como é maravilhoso. Ainda mais aquele negócio do côncavo e convexo, como Roberto Carlos diz, assim é o nosso novo sexo. Meu Deus. Aí a gente fica no corpo, ainda mais nesse friozinho. Aí eu comecei, eu não queria fazer nada. Eu queria só acariciar. Ela já tinha acordado primeiro. Isso no sábado, antes da gente ir no congresso da traição, do adultério, que ele falou. Aí eu comecei a avisar ela, e ela estava, acho que, fazendo algo importante no celular, respondendo alguma coisa. E eu brincando, e ela pegava, tirava a minha mão e disse: para! Mas às vezes eu não é não. Ei, o Senhor Jesus disse que o sim dele é o sim e o amém. Eita glória! Ah, ela ficou dizendo não. Aí eu segurava e digo: mas eu não quero nada. É rapidinho, eu estou terminando. Mas eu tenho que contar isso. Porque Deus tem que estar falando. Aí eu ficava segurando, eu digo: não, estou só segurando. Porque, irmãos, a gente gosta. E aí? Aí eu fiquei segurando e ela: para! E tirava minha mão. Como se fosse um casal de namorado. Que é isso? Eu estou casado há 36 anos. Aí eu fiquei olhando. Aí eu não jogo de borrado, não, né? É carinho. Porque a mulher não gosta que rode. Ah, tem gente que quer arrancar. Pelo amor de Deus, assim não. É carícia, né? Aí ela: para, Rogério! Aí eu: não, se Deus é o Senhor, amém, e fiquei. Aí ela falou com muito ódio. Ela falou: para! Irmãos, eu sei que sobre tudo que ele deve guardar, guarda o coração. Porque dele que procede tudo. Aquele troço entrou com uma espada dentro do meu coração. Puf, dentro do meu coração. Tem tão importante aí. Ah, eu já falei várias vezes. Eu digo: Jesus,
quebra o celular. Assim também não, né? Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou claramente no meu coração. Ele disse assim: ela não é assim. Ela não é assim. Isso está acontecendo para você sentir uma dor. A dor da traição. Irmãos, era tão forte que eu não queria. Foi como um tsunami entrando dentro de mim, que eu não queria mais tocar, chegar perto dela. E eu digo, Jesus, o que é isso? Aí Jesus, é assim que começa a traição. É assim que começa a traição. Quando começa a dizer não dentro de casa. O não, às vezes, dilacera o coração do outro e transforma, às vezes, o outro num monstro e num bicho. Não é não, Paulo? Não dava vontade de quebrar o celular e a gente que é pastor conhece histórias terríveis. Terríveis. Ah, você não quer. Ei, os crentes não são assim. Os crentes não é nada disso. Aí eu disse, aí Deus, você vai numa palestra agora. Aí foi quando na palestra eu chorei, porque o pastor em momento nenhum disse: a traição começa quando você diz não à sua esposa. Você defrauda o corpo dela, defrauda o desejo dele, defrauda algo que você prometeu e jurou na frente da igreja, na frente dos céus, da lei e de todos os parentes. Eu prometo ser fiel até que a morte nos separe. E o não, na cara, às vezes é coisa boa, às vezes é coisa que alimenta o relacionamento. Meu Deus, eu fiquei impactado. E quando foi agora, essas três semanas passadas, nós tivemos, eu tenho na minha área de ação, eu tive vários problemas sérios. Até o apóstolo também falou na reunião dos obreiros sobre pornografia. Pornografia, irmãos, como está terrível. Um amigo meu, ele disse que a filhinha dele de 6 aninhos estava no celular. E ele olhou e ele ficou horrorizado que estava cheio de vagina no celular da filha. Aí ele olhou assim: filha, o que você está fazendo? Ela disse: não, eu coloquei aqui como se faz xixi. Realmente estava escrito como faz xixi. Aí foi só vagina. Ei, eu tive vários casos. Um amigo meu chegou para mim e disse: Rogério, me ajuda. Minha esposa está querendo ir embora. A igreja dele só tinha uma pastora, não tinha um homem, uma figura de homem na direção. E ele, em vez de confidenciar para a esposa, porque só quem pode ajudar o marido é a esposa. Só quem pode ajudar a esposa é o marido. Não é pai, não é mãe, não é pastor, não é nada. Ele disse: Rogério, eu cometi a maior besteira. Eu fui fazer um gabinete com a minha pastora. E eu disse: eu estou viciado em pornografia no celular. Ela ficou horrorizada, porque a coitada não tinha uma figura masculina para ajudar ele. E, meu Deus, chama sua esposa. Aí chamou, porque ela não queria segurar um abacaxi dessa. Chamou a esposa e disse: bora, vamos consertar isso aqui. Aí pronto, foi uma desgraça. Eles estavam para separar, a gente foi ter que socorrer. E ele estava viciado em pornografia. Uma vez eu vi o apóstolo falando, naquela época de revista, né? Apóstolo, meu marido aqui. Um monte de revista, né, apóstolo? Aí ele olhou para a revista e olhou para ela e disse: você, depois o senhor vai, eu entendi assim, não sei se foi mais. Ele disse: você está deixando seu marido trocar você
por figurinha. Olha que frase. Você está deixando o seu marido. Aí quer dizer, a pessoa se desperta. O que é maior do que figurinha é o corpo da esposa. Irmãos, eu tenho 36 anos de casado. Eu não vejo essa mulher aí. Eu não vou nem falar. Não, não vou falar. Porque eu me doido mesmo. Eu fico doido só eu. Isso é Deus. Você tem o seu marido, você tem a sua esposa, então o seu corpo é dele, o seu corpo é dela. Não precisa, peça socorro. Peça socorro. Quantas vezes eu pedi socorro na direção de igreja? Aqui eu não tenho problema, graças a Deus. Mas é tantos problemas, né, apóstolo, nas igrejas que ainda estão militando. Mulheres chegam e dizem: pastor, eu estou apaixonado por você. Eu já tive questão assim. Eu digo: Orismar, pelo amor de Deus, não me deixe só. Eva estava sozinha. O que eu fiquei mais impactado daqui, mas foi aquele vídeo que você mandou no grupo. Aquela mulher, Patrícia, né, o nome dela, uma pregadora, ela disse, eu fiquei chocado com aquilo, eu pensei que era mais com homens, mas não é não. Ela disse que na rede social dela, 2.200 e poucas mulheres procuraram ela no privado, dizendo que estava viciada em pornografia. E a gente que é pastor sabe de casos terríveis. Naquela época não tinha celular. Tinha mulheres que ficava viciada em masturbação, escutando o vizinho. Ela já sabia a hora e tudo das gritaiadas dos vizinhos. Que coisa! Então Deus está pedindo, proclamando, para que a gente blinde o nosso caminho nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esposa, não defraude o corpo do marido, e marido não defraude o corpo da esposa. Amém? Glória a Deus. Meu apóstolo é aqui rápido. Glória a Deus. Aí ele mandou ir depressa. O senhor não vai ter pressa, é só eu que tenho que sair depressa. Ai, meu Deus do céu. Meus filhos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Coloca o versículo 14 para mim e nós vamos orar. Está vendo? E nós vamos orar. Porque está lindo demais isso aqui. Eu fico pensando o que nós vamos fazer lá em Caldas Novas, né? Porque Caldas Novas você vai ter tempo, você vai ter espaço, não é? Eu estava falando com um casal de discípulos, né, para eles aproveitarem o momento para mudar o comportamento. Olha, mudar o comportamento é uma decisão. Agora é uma decisão ensinada. Não é uma decisão que você pega no ar, né? Você escuta isso aqui e fala: opa, vou mudar o comportamento, né? E aí o casal, atendíamos na quinta, na sexta, no sábado, já foram, né, para uma chácara passear lá e já me mandaram as fotos e falando assim: pastor, muito obrigado. Quando eu decido mudar o meu comportamento muda. Ó, quando eu decido, fala essa frase: quando eu decido mudar o meu comportamento, o meu comportamento muda. Aleluia. Todos nós sabemos disso, todos nós fazemos isso, não é? E agora já com eu e minha esposa, minha amada, né, estamos caminhando aí para fazer mais um aniversário de casamento. E depois mais um, ano que vem já faz 50, e eu ainda estou impressionado em conhecê-la. E ela está impressionada em me conhecer. Cada dia nós estamos mais bonitos, né? Cada dia nós estamos tendo que tomar mais decisões. Agora fizemos uma viagem aí, né? Para visitar parentes e tudo, e andamos uns 1.500 quilômetros, eu dirigindo. E ela estava preocupada, porque nesse ano eu tive umas crises interessantes aí, diferentes, de saúde. E eu falei com ela: querida, sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando que é a idade.
esse negócio da minha saúde não é problema de saúde, isso é um problema de idade. Depois que eu fiz 72 anos, eu estou diferente. E se eu estou diferente, nós vamos comportar diferente. Nós vamos mais devagar. Mas nós não vamos deixar de ir. Nós vamos mais devagar, mas não vamos deixar de ir. Fale isso aí. Se for preciso, vamos mais devagar, mas não vamos deixar de ir. Irmãos, é a palavra da Orismar aqui, a palavra do meu amado pastor. Não deixe de cuidar, não deixe de ir, não deixe de fazer. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Deus pagou a esposa para santificar o marido. Deus pagou. E Deus não pagou mais ninguém. Eu continuo trabalhando, ensinando a mulher a fazer marido, o marido fazer mulher, não tem jeito, a gente continua. E aí, o marido é pago para santificar a esposa. Isso aí vem de uma unção, vem de um poder. E eu quero aqui, honestamente, porque eu fiquei impactado com o casal. Gente, quem conheceu a Orismar no começo aqui na igreja, escandalizaria com ela hoje. Quem te viu, quem te vê, não é? E quem também conhecia o Rogério, quando ele chegou aqui, também ficaria escandalizado com esse cara hoje. Como está livre, como o casal está livre, como está existindo uma unção que a gente sabe que é de Deus, não é? Então, nós vamos fazer o seguinte: o casal vai estar aqui, o Orismar, né? E o Rogério, eles vão pegar um óleo de unção e vai ungir, só com a mão na sua cabeça. A Orismar vai dar a você, esposa, né, toda uma unção de esposa, essa esposa livre, né, para perceber que nasce a boca embaixo. Meu Deus do céu, que coisa! Gente, é um unção forte. Né? E o Rogério vai dar unção para o marido, né? Essa unção forte de ver a esposa e falar assim: vai por luz. Eu tenho que comportar, né? Ver a esposa e tem que comportar, né? Então, é uma renovação. Nós podemos ficar adultos, nós podemos nos envelhecer, mas nós não podemos esquecer. Fala para o seu cônjuge: você não pode esquecer. Ah, meus filhos, o problema está no esquecimento. E o esquecimento, ele parece um propósito. Parece que nós nos propomos a esquecer. Viu a experiência do Rogério aqui por causa do não? Ele ficou assim, um momento com as mãos difíceis. As mãos dele ficou difícil de voltar a tocar. Isso é esquecimento. Nós não podemos esquecer o primeiro amor. O convite não é só lembrar do primeiro amor. O convite é: não esqueça. Não esqueça que você apaixonou. Não esqueça que você arrastou os 4 pneus e o step. Não esqueça que você pagava vexa. Não esqueça, né? Então, nessa oração, que é uma oração breve, você vai receber uma imposição de mãos e você vai sair daqui e Deus vai te encontrar. Você vai receber a unção e Deus vai achar você.
Deus vai achar o seu casamento, achar você, achar a sua história e vai fazer uma modificação. E prepare para ir no encontro de casais em Caldas Novas. Faça o que tiver que fazer, porque lá nós vamos ter momentos específicos, com ensinamento específico, para você mudar comportamento de maneira consciente. Sabe? Mudar comportamento de maneira consciente. Vamos colocar em pé. Pode ficar grudado ao seu cônjuge, porque eu vou fazer a oração e eles estarão ungindo. Eles vão só ungir a nossa cabeça. A Olismar vai ungir a cabeça de todas as irmãs. Pode ser pouquinho óleo para não estragar o penteado, né? Mas é aquela, ela vai impor as mãos e vai dar uma unção, a unção da esposa que edifica, né? O pastor Rogério vai dar uma unção do homem que dá qualidade, do homem que reveste. Hoje eu atendi um homem lá em casa apavorado, né? Por causa de situação da família e situação lá de fora. Aí falamos com ele: você é o homem, Deus te colocou como proteção e como cultivador. Então fala aí para mim: eu sou o protetor da minha casa. Eu sou o protetor da minha casa. O homem fala forte: eu sou o protetor da minha casa. Eu sou o provedor da minha casa. Está vendo? E a mulher é a videira frutífera, aquela que frutifica, aquela que tem galhos, e galhos que dá fruto específico. Meu Deus, é tremendo demais o que Deus fez. Então, vamos orar e você vai buscar a unção. A mulher busque a unção da mulher que edifica. Deus está dizendo que vai usar você para acabar de edificar, para continuar edificando. Lá no encontro nós vamos conversar sobre os nossos filhos que estão edificando as antigas ruínas. O pastor Rogério olhou para os filhos dele aqui, não é? E viu que os filhos dele estão muito melhor do que ele. Mas por quê? Porque os filhos estão edificando os nossos antigos fracassos. Então é tremendo demais. Isso será assunto lá para o encontro, porque é assunto poderoso. Olismar, você vai ficar daí e o Rogério pode ficar de cá. E a caneca de unção pode ficar aqui em cima. Os dois pegar. Marido, pede a unção. Começa a buscar, pedir para Deus te ungir. Você vai sair daqui com uma mudança de comportamento. Esposa, pede a unção. Você vai sair daqui com uma mudança de comportamento. Vai ter melhora. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento o Senhor está aqui acontecendo esse milagre da unção. O Senhor preparou cada mulher, o Senhor preparou cada esposa. O Senhor chamou essa mulher, o Senhor chamou essa esposa para ela vir nesse lugar. O Senhor chamou este homem é o teu filho. O Senhor convocou ele e ele veio neste lugar. E agora, Senhor Deus, esses pastores, esta pastora, a pastora Olismar, vai impor as mãos sobre as mulheres com óleo de unção. Senhor, o pastor Rogério vai pôr a mão sobre os homens com óleo de unção. E Senhor, meu Deus, e toda enfermidade será curada. E se houver cometido pecados, os pecados serão perdoados para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, as mulheres vêm aqui, os homens vêm